Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo vetorial no âmbito do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Dando prosseguimento, vamos disponibilizar espaço sobre a superfície do quadro, continuar o desenvolvimento aqui das expressões. Vamos escrever então a derivada parcial. Vamos tentar obter a derivada parcial de ρ versor em relação a φ. Vamos calcular essa. Então aqui ρ versor é cosseno de φ I versor mais seno de φ J versor. Então nós temos derivada parcial aqui aplicada a essa expressão, cosseno de φ. Então nós temos I versor, derivada em relação a φ, a parcial torna-se ordinária para atuar sobre cosseno de φ, mais aqui nós temos derivada, nós temos cosseno de φ, derivada vamos utilizar o símbolo de derivada parcial, não há problema. Derivada parcial em relação a φ aplicada sobre I versor. E então nós vamos considerar assim que nesse caso I versor não depende explicitamente de φ quando nós estamos escrevendo ρ versor em termos de I versor e J versor. Então nós temos aqui J versor, derivada parcial em relação a φ aplicada sobre seno de φ. Então nós temos I versor, derivada de cosseno de φ em relação a φ é menos 1 multiplicado por seno de φ, mais J versor, derivada de seno de φ em relação a φ é cosseno de φ. Então nós podemos escrever esse resultado aqui observando como φ versor. Φ versor. Então derivada parcial de ρ versor em relação a φ é igual a φ versor. Muito bem. Primeiro resultado. O segundo resultado aqui deve ser observado a partir da derivada de φ versor em relação a φ. Então aqui nós temos menos 1 multiplicado por I versor, a derivada parcial em relação a φ aplicada sobre seno de φ, mais J versor, derivada parcial em relação a φ aplicada sobre cosseno de φ. Então nós temos menos 1 I versor, derivada de seno de φ em relação a φ é cosseno de φ, mais J versor, derivada de cosseno de φ em relação a φ é menos 1 seno de φ. De modo que, se pusermos em evidência ou mantendo em evidência o menos 1, nós teremos I versor cosseno de φ, mais J versor seno de φ, e isso é rigorosamente igual a ρ versor, ou seja, menos 1 multiplicado por ρ versor. Então aqui nós podemos separar e obter escrever o seguinte resultado: derivada parcial de φ versor em relação a φ é igual a igual a menos 1 multiplicado por ρ versor. Então agora vamos escrever o divergente do campo vetorial A. Muito bem, então
Aqui no lugar do divergente do campo vetorial A, nós vamos fazer as seguintes substituições. Vamos substituir a derivada parcial de ρ versor em relação a φ por φ versor. Vamos escrever aqui φ versor. E vamos substituir a derivada parcial de φ versor em relação a φ por menos 1 ρ versor. Então, nós podemos escrever assim, menos 1 ρ versor. Muito bem. Aqui nós temos um produto escalar e aqui uma multiplicação usual. Nós sabemos também que φ versor, vamos escrever aqui, nós já sabemos que φ versor produto escalar com ρ versor é igual a zero, então esse termo é nulo, de modo que nós podemos escrever, vamos escrever como resultado aqui, divergente do campo vetorial A, em que esse campo vetorial A pode depender de ρ, de φ e de z, isso é, derivada parcial da componente ρ do campo vetorial em relação à variável ρ, sendo que essa componente pode depender de ρ, de φ e de z, mais aqui φ versor produto escalar com φ versor é igual a 1, então nós temos mais 1 dividido por ρ multiplicado pela componente ρ do campo vetorial, φ versor produto escalar com ρ versor é igual a zero, anula esse termo, mais mais 1 dividido por ρ, como podemos verificar, aqui apenas para nós verificarmos detalhadamente sim, aqui nós temos dividido por ρ, derivada parcial da componente φ do campo vetorial em relação a φ, mais a derivada parcial da componente z desse campo vetorial, essa derivada parcial em relação a z. Muito bem, então, como nós podemos verificar, são 4 termos, vamos expressar aqui, vamos escrever melhor organizado, vamos escrever aqui, vamos apagar essa linha. Vamos escrever aqui de maneira mais organizada. Divergente do campo vetorial A é igual a derivada parcial da componente ρ do campo vetorial, essa derivada parcial em relação a ρ, mais 1 dividido por ρ multiplicado pela componente ρ do campo vetorial, mais 1 dividido por ρ multiplicado pela derivada
parcial em relação a φ aplicado sobre a componente φ desse campo vetorial, mais a derivada em relação a z aplicada sobre a componente z desse tal campo vetorial. Muito bem, então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.